vídeo a gente conversa um pouco, finalmente, sobre O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. E finalmente, porque eu acho que esse é um dos livros que está há mais tempo encarado na minha estante. Eu acho que fazem uns 5 anos que está aqui, eu ainda não tinha lido. E eu enrolei muito para ler esse livro porque todo mundo que eu conheço que já leu tem uma opinião muito forte sobre ele. Então, ou ama de paixão ou odeia com todas as forças. E eu já tinha visto um pouco sobre esse livro e eu achava que eu iria tender a ficar do lado de quem odeia com todas as forças esse livro. Felizmente não foi isso que aconteceu, mas a gente conversa um pouco mais sobre isso no fim do vídeo. O protagonista desse livro é o Holden Caulfield, que é um adolescente de 16 anos que está sendo expulso do internato no qual ele estuda, porque ele reprovou praticamente todas as matérias que ele cursa, com exceção de literatura. E não é a primeira vez que isso acontece com o Holden, ele já foi expulso de outros internatos. E na quarta, o livro começa num sábado à noite, ele teria que voltar para Nova York porque as aulas acabam e enfrentar a ira dos pais dele porque ele foi expulso novamente de um internato. Mas nesse sábado à noite ele decide que vai sair antes, vai para Nova York, mas ao invés de ir para casa, vai ficar perambulando até da quarta-feira, que é o dia que ele não teria escapatória, teria que enfrentar mesmo os pais dele. E aí ele pega um trem, vai para Nova York e são esses dias de andança sem rumo do Holden que a gente vai acompanhar aqui. Esse livro é narrado em primeira pessoa e no início do vídeo eu comentei que as pessoas costumam ter sentimentos meio conflitantes em relação a esse livro, né? Ou amam ou odeiam. E o motivo desse conflito tem nome e sobrenome. Holden Caulfield. Sim, o protagonista desse livro. E esse livro, ele não só é narrado em primeira pessoa, mas ele também se utiliza do fluxo de consciência. Acho que o nome é bem autoexplicativo, mas para quem não sabe, fluxo de consciência é quando a narrativa parece que está acontecendo dentro da cabeça do personagem. Então é como se você entrasse, como se o leitor entrasse dentro da cabeça do personagem e estivesse acompanhando tudo que está ali. Então acaba sendo uma narrativa meio desorganizada, porque as coisas vão vindo conforme o fluxo de consciência do personagem. E assim, eu confesso que eu já não sou muito fã de fluxo de consciência, e um fluxo de consciência na cabeça de um adolescente puxado. Vou ser bem sincera, eu achei o Holden muito chato. Muito chato mesmo, e é por isso que tem tanta gente que não gosta desse livro, porque é difícil gostar do Holden, e é ele que a gente vai acompanhar o tempo inteiro, né? Então, realmente, eu entendo, de certo modo, quem não gostou, mas, pessoa empática que sou, eu levei em consideração o fato de que ele é um adolescente, né? Então, acho que adolescente chato é um pleonasmo, mas acho que mais do que isso, o que a gente tem que levar em consideração na hora de olhar para o Holden é ver que ele claramente é um adolescente que está passando por uma depressão. O enredo desse livro é bem banal, mas ainda assim ele é considerado um clássico da literatura. E por que ele é considerado um clássico? Eu acho que para entender esse porquê a gente tem que olhar para o livro de acordo com a época que ele foi lançado. Ele foi lançado em 1951, então no pós-Segunda Guerra Mundial, e muitos psicanalistas e psicólogos acreditam que foi por aí que a adolescência se tornou o que a gente conhece hoje como adolescência. O próprio conceito de adolescência é muito recente e é um período muito importante da vida, né? Tanto é que, por curiosidade, adolescente vem do latim adolescens, que é o particípio passado do verbo adolescere, que significa crescer. E esse período tão importante para o indivíduo, que é de efetivamente crescimento, amadurecimento, era ignorado. No início do século XX, a sua infância se interrompia abruptamente e você já tinha que ser inserido para a vida adulta, não tinha essa espécie de preparação que é a adolescência. E o Salinger é um dos primeiros autores a escrever sobre esse período. Então, antes não tinha praticamente nada sobre adolescente na arte no geral, então tanto como filme, música, na literatura, mas o Salinger aqui coloca o adolescente como uma figura que merece sim importância e como um período que merece ser tratado como particular. E o Holden é, em grande parte, o clássico estereótipo do adolescente. Então, ele é chato, ele não se encaixa em lugar nenhum, ele odeia todo mundo,
exceto as crianças. E é daí que vem, inclusive, a metáfora do título, o apanhador no campo de centeio. Eu não vou falar muito sobre isso pra não dar spoiler, mas se alguém quiser conversar comigo sobre isso nos comentários, eu vou adorar, porque eu fiz uma interpretação sobre esse título e eu vi na internet que é meio que conflitante, então se alguém quiser falar comigo, pode vir aqui nos comentários. E a gente vê claramente ao longo do livro que o Holden tem medo de crescer. Ele vê que essa infância é um período muito puro, onde as pessoas são efetivamente felizes, não tem muitos problemas, e quando ela chega na vida adulta, ela vira o que ele chama de phony. Eu não sei como que ficou na tradução, porque eu li no inglês, mas phony é tipo idiota, babaca, falso, que é o que todos os adultos são pro Holden. Para eles, os adultos são um bando de fones que se importam com coisas fúteis, que não tem coração, não tem sentimento, e é isso que ele tem medo de virar. Por isso a ideia do apanhador no campo de centeio, quem leu acho que vai entender. Tem inclusive uma parte aqui que ele tá no Museu de História Natural, e ele fala que ele gosta muito do museu porque ali tá tudo igual sempre, parado no tempo, empalhado. Então você vê que ele gosta daquilo como as coisas estão, ele não quer crescer, porque aí ele seria meio que forçado a virar o que ele mais critica, que é um fone. Outra coisa, percebam que esse livro é cheio de marca de oralidade, então parece que ele está contando a história para alguém. Presta atenção nisso, porque isso é importante. Por causa dessa questão de o Salinger ter, de certa forma, criado essa cultura teen, que hoje a gente vê em todo lugar, né? Principalmente ali nos anos 60, 80, que foi uma coisa muito efervescente mesmo. Você tinha filmes sobre adolescente rebelde, aí tinha música sobre adolescente rebelde. E foi aqui que isso tudo teve origem. Então, eu acho que essa é a grande importância desse livro, de lançar a luz sobre esse período e também por colocar essa questão da depressão, né? Apesar de que na época que foi lançado, o que chamou mais atenção foi a questão da adolescência, mas hoje em dia, como a gente vem ainda bem prestando cada vez mais atenção na saúde mental das pessoas, chama muita atenção a questão da depressão que o Holden enfrenta nesse livro. Eu queria dizer que eu acho super ok você não gostar desse livro, ninguém é obrigado a gostar de nada, né? Mas eu acho importante que você olhe com empatia sobre esse personagem, porque muita gente acha que se trata só de um adolescente chato reclamando de tudo, e não é. É mais do que isso. Você vê que por trás desse adolescente rabugento, rebelde, que reclama de tudo, tem um menino muito sensível, um menino bondoso e que tá precisando de ajuda. E se você for parar pra pensar, é assim que é na vida real mesmo, né? A pessoa não vai chegar e falar, eu preciso de ajuda. Não, ela vai mostrando esses sinais e o Holden vai dando todos os sinais aqui de uma depressão. Outra coisa que eu acho interessante de notar aqui é que o Holden toma todos esses problemas que ele vê na sociedade como algo que incomoda a ele, como um problema pessoal. Ele não chega a passar pela cabeça dele de que aquilo pode incomodar outras pessoas e tá afetando essas pessoas de alguma forma. E aí é outro ponto desse livro, porque esse livro conversou com muita gente, né, que era adolescente naquela época. E aí, se você for voltar, né, na história, a gente vê ali dos anos 60 a explosão de vários movimentos, como o movimento feminista, o movimento Black Power, que são um movimento de pessoas que estavam insatisfeitas com o contexto que estava sendo vivido ali, e o Apanhador do Campo de Centeio conversou muito com essas pessoas, mas nem sempre esse livro foi tão aclamado como ele é hoje. Quando foi lançado, houveram muitas críticas, principalmente pelo fato de que se trata de um adolescente, então é um menino de 16 anos que fala um monte de palavrão, que fala abertamente sobre sexo, que critica claramente a cultura americana. Então isso aqui foi visto também como, de certa forma, um ataque ao patriotismo dos Estados Unidos. Então esse livro acabou sendo censurado diversas vezes, em diversos estados. Também, outra polêmica que teve em relação a esse livro foi a questão dos assassinatos. O assassino do John Lennon matou o John Lennon e foi encontrado lendo esse livro aqui na calçada. Do atentado do JFK também, né, do Kennedy, também lia esse livro. E aí, esse livro acabou ficando meio que conhecido como o livro dos serial killers, né? E o Salinger, coitado, acabou sendo perseguido de certa forma por causa disso.
mas fora as críticas também, o livro começou a se popularizar e aí começou a conversar também com não diria o público-alvo, mas o público de que o livro trata aqui, que são os adolescentes. E agora a minha opinião, né? Eu falei no início do vídeo que eu não odiei esse livro, mas também não amei. Gostei bastante, mas confesso que não acho tudo isso que muitas pessoas acham, mas eu entendo perfeitamente a importância desse livro e eu acho que isso que é importante, você entender o porquê que esse livro se tornou um clássico. Porque tem muita gente que julga quem não gosta desse livro, já acha que não tem empatia nenhuma, e assim, eu acho que não, eu acho que você tem todo o direito de não gostar desse livro, só deixando bem claro que assim, o Holden não é esse adolescente chato. Não é só isso, né? Tem mais do que isso envolvido aqui. Eu acho que entendendo essa questão aqui é o que realmente importa nesse livro. Então fica a dica desse livro super importante que praticamente criou a cultura teen, ao que a gente deve muito do que a gente vê hoje aí, tanto no cinema, na música, na literatura, e muito disso se originou aqui. E se você pretende ler, eu queria dar uma dica, e se você já leu também, essas dicas servem pra você. Não sei se vocês conhecem um programa chamado Literatura Fundamental, que tem aqui no YouTube mesmo. Se digitar Literatura Fundamental, você vai achar vários episódios e tem um sobre esse livro. E a professora que analisa esse livro faz uma análise sensacional. Eu recomendo muito que vocês vejam isso aqui, porque vai ajudar a captar diversos aspectos dessa leitura aqui. E vocês? Vocês já leram? O que vocês acham? Se sim, me contem aqui embaixo. Vamos conversar sobre o título, porque eu conheço algumas pessoas que leram e tem algumas discordâncias em relação à interpretação desse título. E se vocês gostaram do vídeo, deem like, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!